Graça e paz, povo lindo, Deus abençoe. Glória a Deus por mais esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia em que a misericórdia do Senhor renova-se sobre nós. Pois a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas renovam-se a cada manhã. Então, exatamente agora, nesse momento, nós estamos desfrutando do cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Quando a Bíblia diz que a misericórdia de Deus seria a causa de não sermos consumidos, pois ela renovaria-se sobre nós. Então agora nós estamos desfrutando da misericórdia de Deus, da graça, do amor, do perdão, estamos desfrutando do cuidado de Deus para com nossas vidas. E hoje, mais um dia, o dia que o Senhor nos proporciona estar de pé, estar bem, com saúde, vivos e quem sabe hoje você esteja tendo, nós estejamos tendo a oportunidade de acertar hoje o que erramos ontem. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que deveríamos ter feito ontem e por algum motivo a gente não fez. Então Deus está nos dando mais uma chance, mais uma oportunidade para fazer hoje o que deveria ter sido feito ontem, para acertar hoje o que erramos ontem, para alinhar hoje as coisas, colocar as coisas no lugar, para que possamos então caminhar na presença dele em obediência, em submissão aos seus princípios, à sua palavra, às suas ordenanças, às suas verdades, aquilo que ele tem ministrado e colocado nos nossos corações. Eu tenho aprendido, irmãos, que esse tempo é um tempo poderoso, então nós temos que aproveitar o tempo para falar de Jesus, para pregar a respeito do amor de Jesus. Nós temos que aproveitar o tempo para que possamos ser úteis para o avanço do reino dos céus e para a propagação das boas novas de Cristo Jesus de alguma forma. E Deus, ele quer contar comigo, quer contar com você, quer contar com cada um de nós. Deus quer nos usar. Então, que a sua vida esteja disponível nas mãos do Senhor, que você esteja alinhado aos céus e vivendo no centro da vontade de Deus, que a sua vida esteja disponível a serviço do reino de Deus. Né? Que você tenha no seu coração o desejo de trabalhar pelas causas do reino, que o seu investimento seja em favor das causas do reino, que você busque o reino de Deus e a justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuide das causas do reino, e o rei cuidará das suas coisas. Amém? Eu quero compartilhar nessa manhã uma palavra com você, que está no livro de 1 João, capítulo de número 2. Eu quero ler o versículo de número 1 ao versículo de número 6, que diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Glória a Deus. Mas eu quero repetir o versículo de número 1, que diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Queridos, um dos nossos maiores desafios é vencer todos os dias o pecado. É vencer todos os dias tudo aquilo que fere a imagem de Deus, que fere os princípios de Deus, que fere as verdades estabelecidas por Deus na nossa vida. E todos nós sabemos que o pecado é um grande problema, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado cria um abismo entre nós e o próprio Deus.
O pecado interrompe o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de comunhão com Deus. É bem verdade, Deus ama o pecador. Portanto, ele deu o seu Filho Jesus para que morresse na cruz por toda a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus ama o pecador. Deus ama o homem, Deus ama o ser humano, criado à sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus ama, mas Deus abomina o pecado. Nós lembramos que lá em Gênesis, por exemplo, quando Deus coloca Adão no jardim e dá uma ordem para Adão, tudo que Deus queria de Adão é que Adão fosse obediente. E por conta da desobediência, Adão, ele faz o que não deveria ter feito. E aí ele peca. E diz a Bíblia que quando Deus vai procurar Adão, Adão ouve a voz de Deus e se esconde. Portanto, Adão responde. Quando Deus pergunta, onde estás? E Adão responde, ouvi a tua voz e tive medo. O problema é que, às vezes, por coisas tão simples e tão banais, coisas que a gente julga não ter tanto problema assim, mas que é pecado e que desagrada a Deus e que não alegra o coração de Deus. O pecado é um desafio que nós temos diante de nós. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa é uma orientação que João está dando aos irmãos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, é muito melhor que a gente ande em santidade, que a gente ande separado na presença de Deus, analisando o nosso coração, permitindo que Deus sonde o mais profundo do nosso interior para ver se há em nós algum caminho mau e se existe algum caminho mau, que Ele possa eliminar esse caminho mal diante de nós, que Ele possa nos libertar do caminho mal, que Ele possa nos libertar do engano, do espírito de mentira, de engano, de fantasia, aquilo que é utópico que a gente muitas vezes prefere seguir para não seguir os princípios e as vontades de Deus. A Bíblia diz que Jesus disse o seguinte, olha, a porta que leva à salvação, ela é estreita. A porta que leva à salvação é estreita, mas a que leva à perdição, ela é uma porta larga. O que Jesus está querendo dizer? Olha, para entrar pela porta e alcançar a salvação, alcançar a eternidade em Cristo Jesus, você vai precisar passar pela porta estreita. E passar pela porta estreita, muitas vezes, vai exigir de você abrir mão daquilo que você acha que não tem nada a ver, aquilo que você acha que é bobagem, mas que está atrapalhando a sua relação, o seu comportamento, a sua comunhão, a sua vida com Deus. Pecado é pecado, não tem jeito. E nós sabemos o que é pecado. Outro dia eu ouvi alguém dizer que quando nós temos o Espírito Santo e que a gente sempre que peca, a gente é tocado logo pelo Espírito Santo por aquilo que a gente fez, por aquilo que a gente cometeu, e o Espírito Santo nos convence de imediato. E a gente começa, então, a refazer a nossa rota, o nosso caminho, porque queremos nos manter firmes na presença de Deus. Conta-se uma história, eu acho muito legal, que nessas cidades assim, de interior, e a gente sabe que essas cidades de interior são cidades em que muitas vezes as famílias ricas são as famílias que mandam na cidade, são as famílias que ditam as regras e as normas na cidade. E conta essa história de que nessa cidade tinha um jovem de família rica, um jovem que cometia muitos erros, cometia muitas faltas, muitos delitos, muitos pecados, que infringia as leis. E todas as vezes que esse jovem cometia algum erro, cometia alguma falta, e que esse jovem era preso e parava na delegacia, a família desse jovem ligava para o advogado, porque naquela cidade também tinha um advogado, e era o melhor advogado daquela cidade. Ligava para o advogado, para que o advogado fosse até a delegacia e resolvesse o problema do jovem. O advogado ia lá e defendia o jovem, tirava o jovem da delegacia e ia embora para casa com o jovem. Só que ele ia com o jovem, conversando com o jovem, dando conselhos para o jovem, dizendo assim, cara, você é um rapaz bonito, você é um rapaz jovem, inteligente, você tem um futuro imenso pela frente, larga essa vida, deixa essa vida, não fica cometendo esses erros, não. E o jovem dizia para ele, sim, doutor, eu vou mudar de vida, eu vou repensar os meus comportamentos, as minhas atitudes, vou repensar as minhas rodas de amizade, enfim.
jovem ia para casa. Só que passava o tempo, o jovem voltava a cometer os mesmos erros e a família ligava para o advogado ia na delegacia e tirava o jovem de lá e a conversa era o mesmo. Até que um dia o jovem cometeu algo muito sério. Depois de um tempo, o jovem cometeu algo muito sério e foi parar na delegacia. E aí a família do jovem liga para o advogado e não consegue falar com o advogado não atende mais o telefone. E a família insistentemente tentando falar com o advogado pelo telefone não consegue, então eles decidem ir na casa do advogado. E quando eles vão na casa do advogado, batem na porta insistentemente do advogado. Até que o advogado atende e o pai do menino, aquele homem rico, olha para o advogado e diz assim: doutor, nós estamos te ligando, o senhor não atende. Nós estamos tentando falar com o senhor não nos atende. O senhor trabalha para nós, doutor. Nós temos dinheiro, nós pagamos o que o senhor sempre pediu. E agora nós estamos com um problema sério com o nosso filho. Ele está lá na delegacia precisando da sua ajuda. Doutor, nós precisamos que o senhor vá lá e resolva o problema do nosso filho. E o advogado olha para aquele senhor, para o pai daquele jovem e diz assim: meu amigo, infelizmente eu não vou conseguir mais ser advogado do seu filho. Eu não vou conseguir mais ajudá-los nessa situação. E o pai do menino olha para ele, pergunta e diz: mas por que não, doutor? E o advogado olha para ele e diz assim: você ainda não sabe da novidade? Você ainda não leu no Diário Oficial? Você não ouviu ainda os burburos, os comentários na cidade? Eu não sou mais advogado. Eu prestei um concurso para juiz. Agora eu fui promovido a juiz, não sou mais advogado. Agora eu sou juiz dessa cidade e muito provavelmente julgarei as causas do seu filho. E o pai do menino foi embora, sem saber o que fazer, porque agora o advogado não é mais advogado, é juiz. Da mesma forma, irmãos, nós temos Cristo Jesus, o nosso advogado, que defende as nossas causas, que nos perdoa, que nos aponta um novo caminho, nos aponta um caminho extraordinário. Ele nos lava, nos purifica com o sangue dele, mas ele está sempre nos dizendo: querido, muda de vida. Querido, deixe de cometer as bobagens que vocês estão cometendo. Queridos, deixe abra mão do pecado, abra mão de tantas coisas que vocês fazem que vão prejudicá-los lá na frente. Abra mão do engano, abra mão da fofoca, abra mão da maledicência, abra mão de tudo aquilo que é pecado, e Jesus está sempre nos orientando. Sabe por quê, irmãos? Porque vai chegar um determinado momento que Jesus não será mais o nosso advogado, mas ele será o justo juiz e ele julgará as nossas causas. Então, que possamos pensar e refletir a respeito do que nós queremos viver em Deus, que o pecado não nos domine, que o pecado não nos aprisione, que o pecado não nos afaste de Deus, mas que possamos caminhar debaixo da graça, do poder, do perdão e do sangue de Cristo Jesus, que nos lava e nos purifica, nos reconciliando com o Pai, nos conduzindo de volta ao plano original de Deus, que é nos conduzir à vida eterna. Que o Espírito Santo possa ministrar essa palavra no teu coração e que você seja conduzido a viver uma vida santa, plena, reta e justa na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus e até a próxima.